A primeira ferida de Ana foram tentativas frustradas. Sabe quando você tentou e não deu certo? Isso se torna uma ferida no seu coração. E se torna uma forma de o seu coração se tornar cauterizado em uma determinada área. Vou dar um exemplo. Pessoas que durante o namoro foram traídas, foram abandonadas, foram humilhadas e hoje ela se fechou para relacionamentos. Ela fala assim, eu não quero saber de homem, eu não quero saber de mulher nunca mais na minha vida. Então, as tentativas frustradas se tornam uma ferida dentro do nosso coração. A Bíblia não diz quantas vezes Ana acreditou que teria chegado aquele momento, mas uma coisa é certa, certamente ela acreditou várias vezes. Por quê? Porque esse era um sonho que estava encravado no coração dela. A outra ferida no coração de Ana era o preconceito. Como eu disse, né? Ela não sofria a zombaria somente de Penina, mas de todos que olhavam para ela e notavam que ela não tinha filhos, que ela não dava filhos ao seu esposo. É aquelas pessoas que às vezes olham para a gente e pensam, ou às vezes até dizem o seguinte, puxa, você trabalha há tanto tempo e até hoje você não tem uma casa própria? Até hoje você não conseguiu comprar a sua casa? É quando as pessoas olham para você e dizem assim, nossa, mas você está solteiro até hoje? Você está solteira até hoje? Poxa, mas você tinha um namoro de tantos anos e acabou? Então, de certa maneira, de certa forma, as pessoas destilam um veneno em forma de preconceito para alguma coisa, para alguma área da nossa vida. Nossa, mas seu irmão já fez 2 faculdades e você não conseguiu concluir o 2º grau ainda? Sabe, irmãos, essas coisas, Ana sofreu isso na pele. A terceira ferida de Ana era a humilhação. Ela se sentia humilhada pelas pessoas e pela sua rival, né, a segunda esposa do seu marido, que era Penina, que debochava dela e, talvez de forma inconsciente, como eu disse aqui, Ana se sentisse humilhada pelo próprio esposo, por causa do sacrifício a mais que ele dava a ela. Não havia uma intenção de humilhar Ana, mas a sua própria condição de esterilidade, talvez diante daquela atitude de Eucana, fazia com que ela se sentisse humilhada e gerava uma ferida dentro do seu coração. Amém? Então, eu quero que você aprenda aqui junto comigo, né, para que nós possamos valorizar aquilo que nós temos. E que para nós não fiquemos condicionados a um padrão do mundo. Romanos capítulo 12, deixa eu abrir aqui, eu quero ler junto com você. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, diz assim, olha, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amolde, não assuma o formato deste mundo, mas seja transformado na sua mente. Talvez você cresceu com um conceito do que é certo que você trouxe do mundo. E aí você se cobra porque você não é igual ao padrão que o mundo está exigindo. Mas se você estiver no padrão que Deus estabeleceu para a sua vida, tudo bem.
Olha, não é o casamento que vai te trazer felicidade. Não é o filho que vai te trazer felicidade. Não é a conta bancária lotada de dinheiro que vai te trazer felicidade. Não é a casa própria que vai te trazer felicidade. Ah, pastor, então eu não preciso buscar nada disso? Sim, busque. Mas busque isso de forma secundária. A primeira coisa que você precisa buscar na sua vida é a presença de Deus. É Deus. Olha como que a história de Ana mudou, irmãos. A partir do momento que ela fez uma oração a Deus da seguinte maneira: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu consagro ele ao Senhor. Todos os dias. Ele vai te servir. A partir do momento que ele vier ao mundo, ele vai te servir. Olha só. O sonho de Ana deixou de ser um sonho individual. Deixou de querer atender um anseio particular dela, mas passou a ser algo que fazia parte de um propósito divino. Quando ela fez essa oração, Deus disse: opa, eu preciso de alguém para ser mãe do profeta Samuel. E essa oração de Ana vem de encontro àquilo que eu pretendo estabelecer neste mundo, e a vida dela será usada. Meu irmão, minha irmã, não é pecado não casar, não é pecado não ter filho, não é pecado ser pobre, não é pecado não ter sucesso na vida, o sucesso que o mundo, que as pessoas cobram de você. Pecado é se afastar da presença de Deus. Pecado é transgredir as leis do Senhor. Busque o reino de Deus em primeiro lugar, e as outras coisas vão ser acrescentadas na sua vida de uma forma natural, de uma forma espontânea. Deus tem visto a sua vida, Deus tem visto a sua luta, sabe? Uma vez eu preguei uma mensagem e eu fui muito... houve uma repercussão muito grande, porque eu falei que tinha pessoas orando por um relacionamento que Deus já tinha decretado que não ia voltar atrás. E como realmente não voltou até hoje. Sabe, quando as pessoas passam a vida lutando por alguma coisa que Deus já falou com ela assim: olha, é não, a minha resposta é não. Pode ser relacionamento, pode ser qualquer coisa. E aí a pessoa passou a vida lutando por uma coisa que não era da vontade de Deus e não viu o crescimento dos filhos, não estudou, não conquistou outras coisas, não viu a beleza da vida ao redor dela. Não viu os netos nascerem, passou a vida inteira correndo atrás do vento. Receba essa palavra no nome de Jesus, entenda o que eu quero dizer aqui. Se você tem o sonho de ser mãe, glória a Deus, tem pessoas testemunhando aqui, olha que os médicos diziam que eu não podia, a Priscila Santos está falando, os médicos diziam que eu não podia engravidar, hoje eu tenho um bebê de 1 ano, graças a Deus, e ela falou para o médico, a última palavra é de Deus, amém, glória a Deus pela sua vida, pelo seu bebê, irmã Priscila. O que eu estou dizendo aqui é que nós não podemos condicionar a nossa vida, as nossas conquistas. Se eu for um conquistador, glória a Deus. Se eu for uma pessoa que não vou conquistar muitas coisas nessa vida, glória a Deus também. O importante é eu estar ao lado do Senhor, o importante é eu ter Jesus, é eu ter o Espírito Santo comigo. Amém, irmãos? Em nome de Jesus? Então, deixe de ser uma pessoa amargurada, ansiosa, inconformada. Ore a Deus, clame a Deus, busque ao Senhor, mas sempre ao final da oração, faça igual Jesus ensinou, diga assim, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade, Senhor. Como é difícil, às vezes, a gente dizer isso numa oração, não é? Quantas pessoas orando por alguém enfermo na família,
querendo a cura. É claro, todos nós queremos vida, queremos a cura, a restauração. Só que aí a gente precisa falar com Deus, seja feita a tua vontade. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Pastor Edivaldo Oliveira, Ministério Minuto com Deus. E quero dizer que é uma alegria muito grande estar aqui junto com vocês e com o coração grato, porque mesmo em meio a essa pandemia, onde os nossos recursos são tão escassos, a nossa mobilidade, nosso poder de ajuntar, de agrupar pessoas se torna diminuído, nós temos, pela misericórdia do Senhor, a oportunidade de nos reunirmos aqui de uma forma virtual. E isso é maravilhoso. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. Amém? Você que está nos acompanhando, eu gostaria de pedir que você, primeiramente, colocasse o seu nome aqui nos comentários, o lugar de onde você está falando. Você pode deixar também o seu pedido de oração. Você pode apoiar o nosso ministério. Eu vou explicar como. Uma das formas de apoiar é você dando um like aí nesse vídeo. Isso aí faz com que o vídeo se torne relevante. Você pode copiar o link também, compartilhar nos seus grupos, porque assim mais pessoas são alcançadas pela palavra de Deus. E você pode se tornar membro do canal. Aí do lado, deixa eu ver aqui, do lado esquerdo da sua tela tem um íconezinho, direito aliás, tem um íconezinho para você se tornar membro do canal. Isso ajuda o nosso canal, ajuda o crescimento do nosso canal. Amém? Eu quero iniciar, irmãos, com uma leitura que está contida nesse livro aqui, ó, é o Recomece a Viver. É um livro que eu escrevi junto com o Gabriel. Gabriel me ajuda no ministério. O Gabriel escreve muitas mensagens. Grande parte das mensagens que eu publico todas as manhãs no nosso canal são reflexões escritas pelo meu filho, Gabriel Oliveira, que eu simplesmente narro. Uma parte eu escrevo, outra parte ele escreve. Então, nós compilamos aqui nesse livro 365 mensagens, uma para cada dia do ano, para você ser abençoado. Às vezes as pessoas não têm o hábito de ler a Bíblia, e quando leem a Bíblia têm uma dificuldade em compreender, não é? Então, nós escrevemos esse livro com o intuito de facilitar para você o entendimento da Bíblia de uma forma simples. Não são estudos aprofundados, eu gosto muito de estudar a Bíblia, mas quando é para falar de Jesus, do Evangelho, da palavra para as pessoas, eu entendo que nós precisamos simplificar a linguagem, porque a Bíblia ela precisa ser entendida, precisa ser compreendida de forma que se torne aplicável para os nossos dias. Então, esse livro aqui está no site da editora UP né, se você quiser adquirir. Obrigado a Lucimara por ter se tornado membro, que Deus te abençoe aí no nome de Jesus. Deixa eu ler então o trecho desse livro, é uma mensagem para cada dia do ano. Então, o tema dela é Crescendo em Amor. 1 Tessalonicenses capítulo 3, no versículo 12, diz assim: que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Aí o texto diz assim, olha, o amor é revelado como a essência de Deus por toda a Bíblia. Um dos versos que exemplifica o caráter de Deus
é João capítulo 3, verso 16, que afirma que Ele, o Senhor, nos amou de tal maneira que deu o seu único Filho para morrer por nós. O amor de Deus é incomparável. A carta de Paulo aos Tessalonicenses expressa o seu desejo de que Deus aumentasse o amor deles. Essa palavra soa para nós como um desafio, pois como nós podemos amar o nosso próximo se nós fazemos parte de uma sociedade, de uma geração que a cada dia nos contamina, nos tornando mais individualistas e egoístas? Paulo não fala sobre amar uns aos outros, porque eles já se amavam, isso já era uma realidade para eles. Mas ele fala de crescer, de transbordar nesse amor. Nós não podemos amar verdadeiramente se não descobrirmos o verdadeiro amor de Deus. A partir do conhecimento do amor incondicional do Senhor por nós, que nos amou quando nós ainda éramos pecadores, somente assim é que nós vamos conseguir amar o nosso próximo. O amor é a coluna que sustenta e que revela o caráter de Cristo em nós. Por isso, nós precisamos pedir a Deus que faça com que Ele cresça, esse amor cresça abundantemente em nós. Nós não podemos amar somente quem nos faz bem, não existe mérito nisso. Nem amar somente quando nós estamos em paz, quando nós estamos em harmonia ou quando estamos financeiramente bem, com dinheiro no bolso. O nosso amor não pode estar condicionado às circunstâncias e nem à nossa estabilidade emocional. O amor não é um sentimento, como nós aprendemos nas canções românticas ou nas poesias. O amor é uma decisão que tomamos quando estamos verdadeiramente em Cristo, através do Espírito Santo. Ele é derramado em nossos corações como um rio e nos capacita a perdoar mais, a abrir mão dos nossos direitos, a dar a outra face, a sermos mais tolerantes e a nos afastarmos do pecado. Quem ama verdadeiramente não fere ao seu próximo, nem entristece a Deus. O que o Espírito Santo quer nos ensinar hoje é que devemos deixar de pedir tantas coisas para Deus e clamarmos para que Ele encha o nosso coração com o seu amor. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Se quiser, adquira esse livro, vai abençoar a sua vida. 365 mensagens para você refletir na palavra de Deus. Uma mensagem curta, tá vendo? Ela dá em torno de 3 minutos, 3 minutos e meio. E isso vai mudar o seu dia. Amém, meus queridos? Em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração. Então, se você quiser, coloque aqui o seu pedido de oração. Eu tenho clamado a Deus, para que o Senhor nos faça vitoriosos nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo. Tem sido tempos realmente difíceis, tem sido tempos de luto, de perda, de muita dor, mas o Senhor é quem nos fortalece, o Senhor é quem nos capacita a passarmos por esse momento, por esse tempo, e eu creio que o Espírito Santo, mais do que nunca, está presente na nossa vida nesse tempo. Quando a gente vê falar, quando a gente recebe alguma notícia de perda de alguém, certamente eu já tenho a certeza de que o Espírito Santo está confortando essa família, está consolando essa família. Então, eu quero orar por aqueles que têm lutado contra essa enfermidade, contra aqueles que foram atingidos por essa crise. Obrigado, Luciana Vieira, por ter se tornado membro aí, no nome de Jesus. E vamos orar, irmãos, vamos pedir, vamos clamar ao Senhor. Deus é maior do que os nossos problemas, Deus é maior do que essa crise. Eu creio que Ele em breve nos dará um tempo favorável, Ele nos permitirá
caminharmos livremente de novo, estarmos junto das pessoas que nós amamos. No nome de Jesus, eu creio que o Senhor vai fazer com que nós sejamos vitoriosos no meio de todos esses problemas que temos enfrentado. Deus te abençoe, Gleidson e Lohan, pela oferta, pelo superchat. Vamos orar uns pelos outros? Vamos fechar os olhos e clamar ao Senhor no nome de Jesus? Pai amado e querido, nós te agradecemos pela tua palavra que foi lida aqui inicialmente, Deus, crescendo em amor. Deus, queremos crescer no teu amor, mesmo no meio de tantas adversidades, no meio de tantos problemas, tantas dificuldades que temos enfrentado. Cremos que é possível transbordar do teu amor no meio dessa crise. Por isso eu te peço que através do teu Espírito Santo, o Senhor nos capacite para isso. Que eu diminua e que o Senhor cresça. Que o Espírito Santo do Senhor atue na minha vida, na nossa vida, de uma forma sobrenatural, nos capacitando para que nós possamos ser vitoriosos nesse momento. Deus, eu oro por aqueles que estão lutando contra o Covid, aqueles que estão nos leitos das UTIs, aqueles que estão aguardando uma vaga, aqueles que estão enfrentando a doença em suas casas. Dê a eles vitória, Pai, no nome de Jesus. Eu oro por aqueles que tiveram que, por força das circunstâncias, abandonar os seus postos de trabalho, que eles tenham o sustento de alguma maneira, que eles possam ser acolhidos e abençoados, que eles tenham as suas necessidades supridas pelo Senhor. Em nome de Jesus, abre as portas para aqueles que estão desempregados. Recoloca esse irmão, essa irmã no mercado de trabalho, Pai. Ó Deus, e aqueles relacionamentos que foram abalados nesse tempo de pandemia, por causa da crise, por causa do excesso de convivência, que o Senhor não deixe que essa família seja destruída. É muito triste ver uma família ser desfacelada, ver um casal se separando. E nessa pandemia nós tivemos tantas notícias, Deus. Mas que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nos dê o teu refrigério, nos dê paciência para conviver um com o outro. Em nome de Jesus, nos fortalece, Pai. Queremos passar por essa crise. Assim como o Senhor permitiu que o povo de Israel passasse pelo mar, quando eles estavam sendo libertos do Egito, e atravessaram o mar em terra seca, assim como o Senhor permitiu que Pedro caminhasse sobre as águas, e ainda que em um momento ele tenha desviado o seu foco e começado a afundar, o Senhor o tomou pelas mãos e o resgatou. Faça assim também com o teu povo. Tem misericórdia daqueles que passam por dias difíceis e nos faça, Senhor, andar em terra seca. Se o Senhor não abrir o mar, que o Senhor nos faça caminhar sobre as águas, sem que tenhamos nenhuma influência da força do vento ou das ondas, mas que possamos ser vitoriosos no meio disso tudo. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos falar sobre aprendendo com os erros. E eu tenho certeza de que muitas coisas que você aprendeu na sua vida foi através dos erros, sejam dos seus próprios erros ou seja dos erros de alguém que você observou. Tem pessoas que tiveram famílias tão problemáticas, por exemplo, que quando elas constituíram as suas próprias famílias, elas olharam para o passado e disseram: puxa vida, eu não quero que a minha família seja tão problemática como foi a família dos meus pais. Então elas aprenderam com os erros dos outros. Feliz é aquele que pode aprender com os erros dos outros, porque dessa maneira ele não precisa tropeçar e cair e se ferir
porque ele simplesmente olhou para a vida de alguém. Até com o erro nós podemos aprender. E hoje eu quero, junto com você, fazer uma reflexão aqui sobre a vida de Sansão. Sansão. Todas as vezes que nós mencionamos Sansão, nós nos lembramos de algumas coisas, não é verdade? Nós nos lembramos de um homem fisicamente forte, que destruiu vários inimigos, que feriu mais de 1000 homens com uma queixada de jumento, lembra? Sansão era uma expressão de força. Talvez a maior expressão de força física em toda a Bíblia foi a vida de Sansão. O Espírito de Deus o tomava e fazia com que ele ficasse muito forte. E um homem somente era capaz de fazer coisas assim que talvez eram necessários 100 homens para fazer. Esse era Sansão, um homem fisicamente forte pelo poder do Espírito de Deus, porém que não soube controlar os seus próprios impulsos. Quem foi o maior inimigo de Sansão, pastor? Ele mesmo. Um homem que era cheio do Espírito de Deus, mas que não permitiu ser ministrado ao seu coração e por isso ele não adquiriu domínio próprio. E caiu pelos seus próprios erros, pelas suas próprias escolhas. Mas mesmo tendo sido essa referência de queda, de declínio, de perda de unção, ele é mencionado entre os heróis da fé. Então, irmãos, algumas pessoas perguntam assim, Sansão foi salvo ou não foi salvo? Eu entendo que ele foi salvo sim, porque ele não seria talvez mencionado aqui em Hebreus capítulo 11, nessa grande galeria dos heróis da fé. E ele é mencionado eu vou ler a partir do versículo 32 até o verso 34. Hebreus capítulo 11, do verso 32 ao verso 34. Diz assim a palavra do Senhor. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, porque aqui ele já tinha falado de vários outros heróis da fé, principalmente de Abraão, ele falou várias vezes aqui. Verso 33. Os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento das promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força. Aqui pode ser Sansão. Da fraqueza tiraram força. Tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Amém? Eu quero falar um pouquinho sobre a vida deste homem, Sansão. Aprendendo com os erros de Sansão. O livro de Juízes, onde a vida de Sansão é mencionada, o livro de Juízes mostra um padrão que sempre se repete na história de Israel. O povo se afasta de Deus, por causa desse afastamento, ele começa a ser oprimido pelos inimigos, aí depois se arrepende e experimenta então a libertação. Assim acontece conosco. Todas as vezes que nós nos afastamos de Deus, que nós nos afastamos dos caminhos do Senhor, nós começamos a ser oprimidos pelos nossos inimigos. Seja pelo nosso pecado, seja pela nossa carne, seja pelo sistema do mundo, nós ficamos fracos espiritualmente. Por quê? Porque perdemos automaticamente a força? Não, porque nos afastamos de Deus. A presença de Deus na nossa vida é que faz toda a diferença. E a vida de Sansão é um exemplo muito claro disso. Depois da morte de Josué, não havia em Israel um governo forte. Israel havia se tornado uma confederação de tribos independentes.
eles não tinham união. E foram 300 anos de desordem moral, religiosa e social. Só que nesse tempo, Deus levantou 6 juízes para julgar e para libertar o povo. E Sansão foi um desses. Sansão foi o 6º juiz. Ele, pelos planos de Deus, deveria ter julgado Israel por 40 anos, mas ele julgou apenas por 20. O texto que fala do nascimento de Sansão está em Juízes capítulo 13, no verso 24 e 25, que diz assim: a mulher deu à luz um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele se achava em Maanedã, entre Zorá e Estaol. A mãe dele era estéril. É uma história que se repete muito na Bíblia, né? Um casal que não podia ter filhos, de repente recebe uma visita de um anjo e o anjo diz: olha, você vai ter um menino e esse menino será consagrado desde o ventre. Sansão, irmãos, desde o seu ventre, assim como Samuel, Sansão foi consagrado a Deus. E ele teve o voto de Nazireu. Ele não poderia cortar o seu cabelo, era parte do voto de Nazireu. Nazireu era consagrado ao Senhor, separado para o Senhor. Ele não poderia cortar cabelo, ele não poderia beber vinho e nenhuma bebida fermentada, ele não podia ter contato com nada que viesse da uva, e ele também não poderia ter contato com nenhuma coisa que lembrasse a morte, que estivesse relacionado à morte. Sansão não poderia ter contato com nada de defunto, com nada que... por isso ele não comia carne de nenhum animal morto, ele não se aproximava de nenhum animal morto. Isso fazia parte do voto que a mãe dele fez, o voto do Nazireu. Porque Sansão, ele havia sido escolhido por Deus para ser um libertador do povo. Ele tinha um chamado, ele tinha um propósito, e por causa disso, para que o chamado se cumprisse, Deus o dotou de grande força física. Através do Espírito Santo, ele foi um homem forte. Só que ele deveria cumprir esses votos. Amém? E eu quero ler também a sequência dessa passagem, que está em Juízes capítulo 14. Juízes 14, do verso 1 ao verso 3, que está escrito assim: Sansão desceu a Tímina e viu ali uma mulher do povo filisteu. Sansão era da tribo de Israel, nazireu, separado por Deus, que não podia se contaminar, mas ele vai na tribo dos filisteus e vê uma mulher. Olha só, nós estamos aqui lendo a palavra de Deus e refletindo na vida desse homem chamado Sansão, para que nós possamos aprender com os erros dele. Porque se nós aprendermos, se nós conseguirmos entender o princípio da queda de Sansão, nós poderemos aplicar isso na nossa vida e evitar algumas coisas. Sansão foi até o povo filisteu, foi na terra dos seus inimigos e ali viu uma mulher. Versículo 2. Quando voltou para casa, disse a seu pai e a sua mãe: vi uma mulher filisteia em Tímina. Consigam essa mulher para ser minha esposa. O que ele estava dizendo para os pais dele? Eu saí daqui da tribo de Israel, eu fui lá na tribo dos inimigos e eu vi uma mulher lá. E eu quero me casar com essa mulher. Irmãos, cuidado com aquilo que agrada aos seus olhos. Tem pessoas que passam a sua vida sendo direcionadas, fazendo as suas escolhas, tomando as suas decisões, baseados somente naquilo que agrada aos seus olhos. Sansão foi assim.
ele não olhou o caráter daquela mulher, ele não olhou a vida espiritual dela, ele não vislumbrou o perigo que aquela associação com o inimigo poderia provocar na sua vida espiritual. Ele apenas olhou para o seu próprio desejo, para a sua concupiscência, o seu desejo carnal. E ele mirou naquela mulher e disse: ela me agrada os olhos. Aprendendo com os erros de Sansão. Eu aprendo aqui, sabe o quê? Primeiro que Deus não permite que nada aconteça na nossa vida sem antes nos alertar. Sansão havia tomado uma decisão no seu coração, mas Deus usa pessoas que na vida dele eram figura de autoridade, o pai dele, para alertá-lo em relação a isso. O pai dele diz assim, ou melhor, aqui diz que a sua mãe e seu pai disseram para ele: Sansão, tem tanta moça bonita aqui no meio do nosso arraial e você vai se engraçar com uma moça no meio dos filisteus? Deus usa pessoas para alertar você em relação às decisões importantes que você vai tomar na sua vida.